Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, Michele e eu, para mergulharmos juntos no Evangelho. Hoje é o capítulo 12 do livro de Mateus e 20ª meditação, essa? Eu acho que sim. Eu também acho que sim, se eu não me engano, 20ª meditação. Se não for, a gente corrige lá na descrição depois. E vamos em frente, né? Estamos muito contentes, felizes e muito gratos a Deus pelas mensagens que temos lido no grupo, lá no grupo Mergulhando no Evangelho, e as mensagens que recebemos no privado do WhatsApp, no direct do Instagram, de pessoas relatando: estamos sendo libertos da religiosidade. Eu espero também que alcancemos, que esses vídeos um dia ganhem tanta força, que alcance mais pessoas também para serem libertas do mundo, que pessoas que não conhecem a palavra, nada, cheguem aqui nessa série Mergulhando no Evangelho e conheçam Jesus, e entendam que Jesus não é religião, não ensinou isso, ele não fazia parte de um sistema religioso, pelo contrário, ele pregava contra esse sistema, ele é amor, e os seus ensinamentos, inclusive, desbancam todo o sistema, né? E ele andava na contramão do mundo e da religiosidade. Então, espero que esses vídeos sejam um dia tão compartilhados, que tenha visualizações também de pessoas, que alcance pessoas que sejam libertas do mundo. Tem gente já sendo alcançada, mas a gente espera alcançar um dia muito mais, para a glória de Deus. Agora, o alcance está sendo maior na vida de pessoas que estão entendendo que precisam não apenas andar na contramão do mundo que eu digo é o mundo que jaz do maligno, o mundo que atende os caprichos da carne, né, nesse sentido. E pessoas estão entendendo que precisam andar também na contramão da religiosidade, né? São dois extremos nocivos, né? O mundo e a religiosidade. Então vamos em frente ao Evangelho que nos equilibra, que nos liberta e que nos transforma. Pedi para a Michele fazer a oração que sempre fazemos antes de entrarmos na meditação do capítulo 12. Pai, nós te agradecemos e te louvamos, Sim. meu Senhor, por cada meditação, por cada mensagem que aqui estamos meditando na tua palavra, cada capítulo, cada acontecimento que o livro de Mateus tem trazido para nós, meu Pai, para que possamos entender os teus pensamentos, as tuas atitudes, da forma como o Senhor nos ensinou, para que possamos, a partir de então, entrarmos nessa nova aliança, meu Pai, contigo, essa nova e eterna aliança, que o Senhor se revele aos corações humildes, aos corações que estão abertos, sinceros, sedentos para te conhecer de fato e de verdade. E o Senhor já está se revelando e vai se revelar ainda muito mais, meu Pai, que tenhamos esse coração ensinável todos os dias da nossa vida, que estejamos humildes e sensíveis à tua poderosa voz, meu Pai, que essa voz ela venha a arder dentro do nosso coração, que, como diz a tua palavra, que a tua paz seja o árbitro dos nossos corações, que nós venhamos em busca dessa paz que é estar no centro da tua vontade, ainda que do lado de fora estejamos passando por lutas, por problemas, por dificuldades, mas quando estamos no centro da tua vontade, no nosso interior, a paz, a tranquilidade, a certeza de que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Então eu te peço que assim também essa pessoa possa encontrar essa verdadeira paz, ao Deus da paz, que excede todo entendimento humano, que é a paz que vem do alto, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Só aproveitando aí um gancho dessa oração, antes da gente já entrar no versículo 1,
Aliás, já entrando, porque vocês vão ver aqui que nesse capítulo 12 começa falando sobre o sábado, né? Há uma discussão aqui sobre o sábado. E isso está muito ligado à religiosidade, né? E o que a Michele citou aí na oração? Que Deus nos ajude, fale conosco, para que estejamos no centro do teu querer. É isso que os fariseus não entendiam na época, esses fariseus aqui que nós vamos ler. Eles eram tão compromissados, tão agarrados, eles idolatravam tanto a religião, a lei e as suas tradições que chegaram ao ponto de blasfemar, chegaram ao ponto de desprezar. E esse é o contexto do capítulo 12. Pessoal, esse é o contexto do capítulo 12. Tem vários versículos aqui, tudo aqui é muito forte nesse capítulo. A gente vai citar aqui a maioria, né, como a gente tem falado. Algumas coisas você tem que ler também com calma. Algumas coisas você vai parar. Calma aí. Eles passaram aqui um pouco rápido sobre isso, mas deixa que eu vou parar um pouco aqui para meditar mais sobre isso. Eles falaram, Marcelo e Michele falaram algo interessante sobre esse versículo aqui, mas deixa eu me aprofundar nele. Ou esse aqui eles não falaram tanto, mas deixa eu entender esse aqui. Esses aqui eles falaram bastante. Muito bom, mas também quero reforçar. É isso, gente. Mergulhar é isso. Você recebe aqui, mergulha conosco, medita conosco, ótimo, mas não se limite a essa meditação. Vá além, vá mais fundo. Você é livre, tá bom? E o contexto é esse. Mais do que a importância de alguns versículos, é importante entender o contexto. E esse é o contexto. Falei muito, né? A palavra contexto. Eu gosto dessa palavra demais, porque, infelizmente, a gente havia aprendido a nos atentarmos aos versículos isolados, né? E até para analisar situações, quando alguém me conta um caso, quando eu atendo alguém, eu não posso ir pelo que uma pessoa está falando, eu não posso ir por um fato apenas. Eu preciso, na posição de alguém que orienta, que pastoreia, eu preciso sempre entender, ouvir os dois lados, fazer perguntas para poder entender. Mais uma vez, vou falar aí, ó, o contexto, né? Tem gente até que brinca comigo sobre isso. E aqui, sem perceber, eu acabei repetindo bastante. Então é isso. Vamos seguir aí. Versículo 1 do livro... Aliás, vamos começar a nossa leitura. Versículo 1 do capítulo 12 diz assim: porque aquele tempo Jesus estava caminhando pelos campos de cereal num sábado. Seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e comê-las. Atenção a isso aí, tá? Sentindo fome. Os discípulos de Jesus. Alguns fariseus os viram e protestaram. Veja, seus discípulos desobedecem à lei. A lei, atenção a isso aí também. Não falaram, os seus discípulos desobedecem ao Senhor, mas à lei. Colhendo cereal no sábado. Jesus respondeu: vocês não leram nas Escrituras o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Segura aí, Michele. Já vamos comentar. Ele entrou, vai guardando aí, é o versículo 3, né? Sobre as Escrituras, sobre Davi. Ele entrou, deixa eu virar a folha aqui. Ele entrou na casa de Deus e com seus companheiros comeram os pães. Jesus cita Davi aqui porque era alguém que eles consideravam bastante, né? Então Jesus cita as Escrituras, que aparentemente eles consideravam, e cita que eles conheciam, e cita Davi. Já vamos comentar sobre isso. Comeram os pães sagrados que só os sacerdotes tinham permissão de comer. E vocês não leram, olha aí, Jesus usando a lei que eles tanto veneravam, cultuavam, né? E para orientá-los, para fazer perguntas. Eu amo quando Jesus faz perguntas, né?
E vocês não leram na lei de Moisés que os sacerdotes de serviço no templo podem trabalhar no sábado? Eu lhes digo, há alguém aqui maior que o templo. Vocês não teriam condenado meus discípulos inocentes se soubessem o significado das Escrituras. Quero que demonstrem misericórdia, não que ofereçam sacrifícios, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Vou deixar um pouquinho esse versículo aí. Pois o Filho do Homem é Senhor mesmo do sábado. Jesus estava ressignificando a religião. Ele é o Senhor do sábado. É importante a gente entender, nesse contexto, que o sábado para os judeus era um dia sagrado, era chamado dia do descanso. As pessoas deveriam parar tudo, suas obras, nem os animais trabalhavam no sábado. O sétimo dia era uma lei do Antigo Testamento, deveria ser um dia de descanso, né? E era uma questão religiosa. Eles tentavam cumprir isso ao máximo para serem aceitos por Deus, que essa é a lógica, né, da religião, fazer para ser aceito. Os religiosos olham para o cumprimento da lei. Nesse momento aqui, Michele, vamos comentar aqui agora. Depois a gente volta aqui e continua os versículos. Os religiosos estavam, né, considerando mais a lei do que a necessidade humana. Lembra, pessoal, que a gente tem falado aqui bastante que o evangelho trata do interior e a religião do exterior, do que come, né, do que veste, e todas as coisas do exterior. Lembra também que o evangelho, Jesus, é sobre compaixão, sobre misericórdia, sobre pessoas, né? Se importar com pessoas. Pessoas, senão nada faz sentido. Jesus é amor. Amor a pessoas, amor ao próximo, amor a Deus e ao próximo, os dois maiores mandamentos. Mas os religiosos não estão preocupados com as pessoas. Lembra que a gente falou que Jesus expulsou os demônios de um homem que estava endemoniado e foi para os porcos caíram no abismo e o povo quis expulsar, queria que Jesus fosse embora, porque eles não estavam preocupados, eles não tinham se atentado para as pessoas que foram libertas dos demônios, mas para os porcos, para o prejuízo que eles tiveram, porque os porcos lhe proporcionavam lucro, né? Uhum. Então, é isso aqui, misericórdia, não sacrifício. Discípulos com fome, meu Deus do céu. E eles atentos à lei. Né? E reforçando essa questão de cuidar de pessoas, né, Marcelo? Inclusive, na época de Moisés, o mandamento de guardar o sábado foi estipulado justamente por causa das pessoas. Ali, o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles não tinham um dia de descanso. Eles trabalhavam como escravos continuamente, dia após dia, exaustivamente. Eles eram escravizados através do trabalho e eles não tinham, né, nem um dia de descanso. Uhum. E aí, através dos mandamentos, Deus ensinou para eles, olha, vocês vão tirar um dia, o sábado, para descansar, para louvar o Senhor, para ficar com a família, etc. Né? Então, eles não tinham... foi feito justamente por cuidado deles. Como toda lei, para cuidar, para organizar. Exato, né? 6 dias vocês vão trabalhar, mas no 7º dia vocês vão descansar das obras de vocês. Né? Inclusive, quando Deus criou o mundo também no 7º dia, ele descansou das suas obras. Então, esse entendimento foi até para uma questão de equilíbrio, de moderação, porque eles precisavam desse dia para se recompor, para restabelecer as energias e tudo mais, para começar uma nova semana. E lá em Deuteronômio fala sobre isso. Quando foi estipulado a lei do sábado, estava escrito, né? Por isso que Jesus falou, vocês não leram, não leram, porque os fariseus eram essas pessoas que se intitulavam os mais sabidos da lei, né? Que eles sabiam a lei de capa a capa. E Jesus fala lá em Deuteronômio, quando fala do sábado, que não podia se arrancar espigas ou colher ou plantar a fim de lucro, mas podia sim
para comer, né? Então, mas o que acontece? Os fariseus, eles tinham esse hábito deles além do que está escrito, deles irem além do que estava escrito. E por isso eles colocavam fardos pesados nas pessoas, porque os fariseus... Só um minutinho, Kelly, desculpa. Você acabou repetindo aí, falando 2 vezes, mas vou até pedir para você falar a terceira. Gente, é muito importante entender isso aqui. O quão nocivo eram esses religiosos, esses líderes religiosos na época, porque tinha a lei, que era boa, que, como nós falamos, era para cuidar, para organizar, mas eles acrescentavam, eles criavam, fabricavam leis. Em cima da lei, eles... por isso que fala do fardo pesado. Por isso que Jesus fala, mais para frente, nós vamos ler, que eles exigiam do povo coisas que eles mesmos não faziam, porque é muito difícil de fazer, é muito complicado, é muito pesado, é muito pesado. E é por isso que Jesus fala, né? Vinde a mim os cansados também disso, desse peso colocados por esses líderes religiosos. Então você falou, eles acrescentavam, eles exigiam além do que estava escrito, né? Porque certamente os fariseus eram uma elite, né, que tinha condições financeiras, então facilmente tinha lá o estoque, né, do trigo, do milho, do mantimento para eles comerem. Então, para eles era fácil não ir colher, não trabalhar no sábado, mas havia quem tinha necessidade de ir lá e colher e tudo mais para poder comer. Então, eles estavam ali, tipo, achando um absurdo que eles estavam colhendo, mas era para satisfazer uma necessidade, né, de se alimentar, né, Marcelo? Tem uma questão, nós vamos ler aqui, que está relacionada à conveniência, né? Uhum. Quer dizer, se é para mim, ok, mas para você, não. Vamos seguir lendo aqui, ó. Tem muita hipocrisia da parte desses líderes religiosos aqui da época. Versículo 9. Então Jesus foi à sinagoga local, onde viu um homem que tinha uma das mãos deformada. Os fariseus perguntaram a Jesus, a lei permite curar no sábado? Quer dizer, ainda não estavam entendendo, né? A gente vê aqui claramente no versículo 10, ó, esperavam que ele dissesse sim, para que pudessem acusá-lo. Deixa eu parar um pouquinho nesse versículo aí, ó. Os fariseus perguntando a ele, a lei permite curar no sábado? Perguntando na malícia, né? Na malícia, porque estavam só esperando aqui, conforme está escrito aí, ó, Jesus falar sim, para que eles pudessem acusá-lo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, o sábado apontava para o descanso. Eu acabei de dizer para vocês que venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque o descanso não é um dia, é o dia. E o dia do descanso se materializa em mim. Em mim. Eu sou o Senhor do sábado. O descanso não é um tempo. O descanso está naquele que é o Senhor do tempo. Mas os fariseus não entendiam que Jesus era a lei, o evangelho, ali na frente deles. Jesus era o cumprimento do sábado, o Senhor do sábado. Eles não compreendiam que Jesus era superior a Davi, superior aos sacerdotes, superior ao templo. E a partir de Jesus não é mais necessário guardar o sábado, porque agora ele é o Senhor, não só do sábado, mas de todos os dias. Ele é o Senhor do descanso. O Senhor do descanso. E era isso que eles não compreendiam. Como nós falamos no início, agarrados às tradições, agarrados à lei, não conseguiam entender essa liberdade, essa nova lei messiânica, essa nova aliança que Jesus estava ali trazendo. E nem reconheciam ele como o Messias, né? Lembra do contexto desse livro de Mateus? O objetivo de Mateus, o objetivo do autor é exatamente esse. Mostrar que ali, né, a gente já falou bastante isso, mas é sempre bom ressaltar, não era um profeta, não era um bom homem, não era uma pessoa legal, um revolucionário.
Também, mas muito mais do que isso. Era o Filho de Deus, o Messias anunciado pelos profetas no Antigo Testamento. Vamos seguir aí no versículo... a gente está aqui no 11. Jesus respondeu: se um desses vocês tivesse uma ovelha e ela caísse num poço no sábado, não trabalharia para tirá-la de lá? Quanto mais vale uma pessoa que uma ovelha? Sim, a lei permite que se faça o bem no sábado. Em seguida disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou igual a outra. Então os fariseus convocaram uma reunião para tramar um modo de matá-lo. No versículo 15, Jesus, o servo escolhido de Deus. Jesus, sabendo que o que planejavam, retirou-se daquela região. Leia aí, Michele, por favor. Muitos o seguiram e ele curou todos os enfermos que havia entre eles. Versículo 16. Vamos até o 21. Contudo, advertiu-lhes que não revelassem quem ele era. Cumpriu-se assim a profecia de Isaías a seu respeito. Vejam meu servo, aquele que escolhi. Ele é meu amado, nele tenho grande alegria. Porei sobre ele meu espírito e ele proclamará justiça às nações. Não lutará, nem gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Por fim, ele fará que a justiça seja vitoriosa, e o seu nome será a esperança de todo mundo. Então, o que nós entendemos aqui? Novamente, Jesus, o que falamos, né? Sendo evidenciado, sendo colocado no centro, sendo colocado como o principal, como deve ser. E ali, paradigmas estavam sendo quebrados. Lembra numa meditação lá atrás, eu não me recordo exatamente qual agora, mas teve uma meditação antes da sétima, antes da oitava, antes da gente entrar no Mateus capítulo 1, nós fizemos, acho que 7 meditações, né? Que aqueceram, né? Que nos prepararam, foi uma introdução para a gente entrar no capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus. E lá nós falamos sobre o culto, o clero, o templo e o sábado. Lembram disso? Se você está acompanhando aqui e ainda não assistiu, está chegando agora, vale a pena você ir lá atrás, se organizar de alguma forma. Tem dias que não dá para assistir, mas tem dias que dá para assistir 2, 3, não dá? Pegar um final de semana e dar uma maratonada. Isso aqui não é uma série, né? Quantas vezes, talvez, você com certeza conhece alguém que já maratonou, assistiu 5, 6, 7 capítulos de uma série bacana, bom para distrair, muito bom, entretenimento, mas que não mudou nada na nossa vida, né? Já fizemos isso, eu e Michele, já assistimos vários capítulos num sábado, né? Então, quanto mais uma série como essa aqui do Evangelho, né? Então, vai fundo, logo você consegue se atualizar, caso você esteja aí, entre aspas, atrasado, só porque chegou um pouquinho depois. Não tem problema nenhum, tá? Mas lá a gente fala que esses 4 paradigmas foram quebrados, não anulados, mas foi quebrado e expandido. Foi quebrado e expandido, porque o culto era de uma forma exata, existia uma forma correta, né, no Antigo Testamento. E Jesus vem quebrando e expandindo isso. O culto, ele é diário, né? Ele é com a nossa vida, ele é a gente sendo sal e luz aonde Deus nos envia, aonde vivemos, né? Nos relacionando com as pessoas, não, a gente já falou sobre isso, não nos isolando, não sendo antissociais, mas salgando, iluminando, conversando, sentando, como Jesus ali, até com pecadores, com publicanos, sabe? Porque assim, desculpa, você vai falar alguma coisinha, já, só concluir aqui. Se a gente, se nós
tivermos esse pensamento de nos isolarmos, como é que a gente vai salgar? Como é que a gente vai iluminar? Sabe aquela pessoa da tua casa, teu trabalho, escola, faculdade, que realmente, se for pelo lado humano, não dá muito prazer de estar perto, nem de sentar com ela, almoçar, tomar café. Mas vence esse eu, né? Nega a si mesmo. Estou falando para você, isso serve para mim, tá? Para nós, todos nós. Neguemos a nós mesmos. E se a gente for olhar com as lentes de Jesus, se a gente for realmente seguir o Evangelho, é com essa pessoa que a gente deve, não digo se relacionar e conviver, mas tira um momento, alguns momentos, alguns dias, senta com essa pessoa, que todo mundo foge, que todo mundo dá uma desprezada, porque de fato, muitas vezes ela até colabora para isso, né? Ela não é fácil, mas é exatamente isso que Jesus fazia. É exatamente isso, porque é ali a oportunidade de você mostrar essa diferença, dela ver as boas obras de Deus em você e glorificar a Deus. Não está escrito que as pessoas devem ver as boas obras e verem Deus e glorificarem a Deus, glorificarem ao Pai através dessa luz em nós, através dessas boas obras. É a oportunidade de você glorificar a Deus, de você falar, não só falar, mas passar, transmitir Jesus para ela, a ponto dessa pessoa falar, pô, você é diferente, a ponto de você conseguir influenciá-la positivamente. Porque senão, né, a gente vai viver numa bolha, porque eu sou cristão, aí eu só sento com cristão, eu sou cristão, só falo com cristão, eu sou cristão, eu vou evangelizar só o cristão? Aí, embora a gente está entendendo, né, que muitos evangélicos precisam ser evangelizados. Ok, também, vamos abrir com parênteses. Mas assim, poxa, Jesus deu esse exemplo para a gente, né? Mas isso tudo tem uma raiz que aparece na tela, ou uma das raízes, isso é muito importante. Se você quiser, tira um print, anota isso aí. Não dá para viver o evangelho com a cabeça velho-testamentária, com a mentalidade, com esses paradigmas, com a lente, como nós costumamos falar, com a lógica da antiga aliança. E é por essa razão, é por esse motivo que muitas pessoas acabam tendo comportamentos que não estão de acordo com o Evangelho de Jesus, por causa dessa cabeça velho-testamentária. Então, é com respeito ao culto, como nós falamos, com respeito ao clero, não é sobre sobre pessoas específicas, sacerdotes que vão interceder a Deus a nosso favor, em favor do povo. Todos nós somos sacerdotes. Jesus é o sumo sacerdote, com o reino de sacerdotes, que somos nós que nos entregamos a ele. A mesma coisa com respeito ao templo. Não é sobre quatro paredes ou um lugar geográfico. É sobre eu e você, sobre você e eu, sobre nós, templos do Espírito Santo. E também não é sobre o sábado, é sobre ele que é o Senhor do sábado, que deve ser adorado todos os dias, sobre ele que é o descanso. Então nós precisamos entender essas mudanças de paradigmas a partir de Jesus, a partir dele. É fundamental. E muitos, quando nós falamos, né, temos falado, e hoje, nessa meditação mesmo, acho que repito pela segunda vez, a necessidade de evangelizar os evangélicos é sobre isso. Porque a maioria, infelizmente, Michele, tem, ou muitos, não digo a maioria, mas muitos, não sei exatamente a quantidade, a porcentagem, mas muitos, principalmente dos movimentos, na sua maioria, neopentecostais, tá? Não generalizando, não dizendo que todas as igrejas neopentecostais não são saudáveis, mas a maioria não é, porque a maioria tem uma cabeça velho-testamentária, a maioria não descontinua coisas que em Jesus tem que haver descontinuidade, houve uma descontinuidade, elas insistem em continuar, porque não é interessante para muitos descontinuar coisas que
que atraem mais pessoas, que atraem o público, que agradam as pessoas, que prendem, que dominam, porque essa é justamente a lógica da religião, de você faz isso para receber aquilo. Você faz isso para Deus para receber aquilo de Deus. E isso, em Jesus, como tantas outras coisas que já foram faladas em outras meditações, estamos falando nessa, caem por terra. A graça destroça a meritocracia, o fazer para receber. Porque ninguém merece. E não é o que fazemos, é o que ele fez na cruz por nós. Essa é a cabeça neotestamentária. Essa é a cabeça do evangelho, da nova aliança, evangelho do reino. Esse é o evangelho genuíno, né? E aí por isso que Jesus apontou ali, né, que ele queria mais as obras de misericórdia do que sacrifício. Sim. Porque na cabeça dos fariseus, então, os discípulos tinham que passar fome porque no sábado não podia trabalhar, né? Mas Jesus falou que a misericórdia é muito mais do que qualquer outro sacrifício que eu posso fazer em nome da minha religião para estar recebendo algum favor ou achando que eu estou, né, através das minhas obras conquistando a Deus, né? E é o contrário, né? Jesus fala aqui que ele não viria para esmagar a cana quebrada. Exatamente. Nem apagar a chama que já está fraca, né? A gente tem um exemplo da velhinha, a chama está lá quase apagando e ele não veio fazer assim, ó, vou assoprar de vez. Não, ele veio dar a chance para essas pessoas também terem esperança, para elas também serem alcançadas, para elas serem salvas, né? Mas os religiosos olhavam com uma outra ótica, que eles estavam, né, sendo superiores a essas outras pessoas. E quando a gente age com misericórdia, quando a gente não tem mais não vive mais a lógica, né, do Antigo Testamento, né, que era, né, você fez o que é errado, a mão de Deus vai pesar na sua vida, um buraco vai se abrir no chão e vai te consumir. Não, ele não age mais assim, dessa maneira. E muitas vezes você vai ver aqui nesse mundo pessoas injustas morrendo e não havendo a justiça. A justiça vai acontecer, né, quando for realmente o dia do juízo, né? A gente vai ler então, um a gente tem que entender disso. com a lógica, com a ótica de Jesus, que muitas vezes os bons, né, sofrem e os maus, né, não que todos os que são, né, que são aos olhos humanos estão bem, são maus, não, mas existem casos das pessoas que são más e elas aparentemente não têm essa justiça ainda, né? E ele dá tempo também até para essas pessoas se arrepender, né? Exatamente. Quando a gente vê alguém mal ali, a gente não tem que desejar que a mão pese para essa pessoa, não, a gente tem que orar para que dê tempo, para que a misericórdia de Deus alcance elas, para que elas se arrependam, para que elas se humilhem diante de Deus também. A gente, assim como Jesus, a gente tem que orar para que o máximo de pessoas sejam salvas. Não há prazer na morte do perverso. Não há. Absolutamente não há. Então vamos seguir aí no versículo 22. Leia, Michele. Vamos ler até o versículo... Qual é esse aqui? 36, né? Então levaram até Jesus um homem cego e mudo que estava possuído por um demônio. Jesus o curou e ele passou a falar e ver, né? Como existem problemas de doença, de enfermidade que são influência de forças espirituais do mal, né? Admirada, a multidão perguntou: será que este homem é filho de Davi? Né? Filho de Davi, será que esse é o Messias? Porque lá estava profetizado que da descendência de Davi viria o Messias, que ia se sentar no trono e tudo mais. No entanto, quando os fariseus souberam do milagre, disseram: ele só expulsa demônios porque seu poder vem de Beelzebul, o príncipe dos demônios. Jesus conhecia os seus pensamentos e respondeu: todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma cidade ou uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Se Satanás expulsa, Satanás está dividido e luta contra si mesmo. Seu reino não sobreviverá. Se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Mas se expulso demônios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus já chegou até vocês. Afinal, quem tem poder
para entrar na casa de um homem forte e saquear seus bens. Somente alguém ainda mais forte, alguém capaz de amarrá-lo e saquear sua casa. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Por isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Dá só uma paradinha aí nesse versículo, ele continua aí na tela. Estavam dizendo então que Jesus expulsava demônio porque era o maioral deles, né? Era o chefe dos demônios, então estava de conchava com eles ali. Um absurdo, né? Ele vai dizer para essas pessoas que estavam inventando essa mentira, que Jesus era o maioral dos demônios, que eles não estavam pecando contra outra pessoa, contra pessoas, mas contra o Espírito de Deus, contra o Espírito Santo. Eles estavam indo contra a evidência do Espírito de Deus. Eles estavam endurecendo o coração para não perderem a posição de maiorais da religião, né? É isso que os fariseus queriam. Eles queriam aquela posição de maiorais, de absolutos, de corretos, dos detentores das respostas religiosas, né? E por isso agrediam a ponto de falar uma coisa sobre essa. Quer dizer, atribuir, essa foi a blasfêmia, atribuir a obra do Espírito Santo a uma obra de Satanás, né? Pode seguir lendo aí. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Uma árvore é identificada por seus frutos. Se a árvore é boa, os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda a palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. Vamos comentar aqui bem rapidinho, para a gente seguir a leitura, até por causa do nosso tempo. Jesus aqui está dizendo, está claro aqui para a gente, que as palavras vão condenar porque elas revelam como está o coração. A raiz das palavras que saem da nossa boca é o estado do nosso coração. Está sujo, sai sujeira. Está limpo, sai coisas boas. Ele é a fonte, né? Por isso que fala sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, não são as palavras em si, mas o coração. Os limpos de coração verão a Deus. Os de coração sujo verão a Deus. Então, é o coração desses homens que era corrompido, é o coração que era hipócrita, era o coração cheio de maldade, era o coração fechado, orgulhoso, incrédulo. Esse é o problema. E o que saía da boca deles era apenas uma consequência. Assim também são os frutos. O que fazemos é consequência do que somos. Quer conhecer uma pessoa? Não é se ela ora, se ela prega bem. Por exemplo, o meu caráter, o Michele, o meu caráter. Deus conhece. Você e as pessoas que estão mais próximas de mim conhecem. E o que mostra se eu sou ou não de Deus não é o fato de eu pregar, não é se eu prego talvez bem, ou me expresse bem, não é se eu fizer uma oração e alguém ficar curado, pessoas serem curadas, ou até mesmo expulsar demônios. Todos conhecem, já falamos aqui, né? Nós curamos, nós expulsamos, em teu nome, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, os frutos de Gálatas 5, os frutos do Espírito, 9. Vamos depois falar mais sobre isso. Os frutos de Mateus 5, 6 e 7, as bem-aventuranças. Então, você pega Gálatas 5, pega Mateus 5 e todo o sermão, ali você compara, ninguém é perfeito.
Mas ali você vê uma pessoa que... Pessoal, a gente precisa ter maturidade e entender que os frutos são muito mais importantes do que os dons. Os dons Deus dá para servir, para ajudar pessoas. Os dons Deus dá pensando na coletividade, mas os frutos é o que nós somos. E não é o que fazemos é mera consequência desses frutos. Então a gente não faz para ser aceito, a gente faz porque é o que somos. Nós fazemos atos de amor porque somos amorosos. Então, entenda isso, é sobre o que somos e não o que fazemos. É sobre uma natureza transformada, é sobre nascer de novo, é sobre se santificar, alimentar o espírito, evoluir espiritualmente, lutar contra o eu, contra a carne todos os dias. Isso é a raiz de tudo, né? E haverá um juízo. E eles reconhecerem que Jesus era o Messias, Marcelo, eles não deram o braço a torcer porque eles iriam ter que reconhecer que eles estavam errados, Sim, né? Eles sim. teriam que abrir mão de várias coisas, né? Para dar. Então eles davam várias justificativas. Ah, não, ele expulsa pelo nome de Beelzebub. É aquela pessoa mas... que não tem, sabe, ela ataca, porque não tem como ela ofende, é uma autodefesa, né? É um instinto. Era o que eles eram, E né? eles procuravam matar Jesus, né? Então Sim. eles não conseguiam se enxergar o quanto que o interior deles estavam corrompidos, né? E Jesus estava querendo exatamente falar isso, que a boca deles falava do que o coração tá cheio. Por mais que eles, aos olhos das pessoas, ou a gente querer fingir, né? Forçar uma coisa que não é, a princípio, eu vou agir assim, vou falar, mas vai chegar uma hora que vai sair da minha boca, porque o meu coração tá cheio, que nem, né, o exemplo da gente, né, quando não quer falar e tal, mas aí vem uma fechada no trânsito e aí a pessoa vai lá e coloca tudo para fora, aquilo que ela estava pensando, e xinga e espragueja e deseja o mal para a pessoa, que a gente fica até, né, assustada, porque tudo ali estava preso dentro dela. Então, quando eles davam várias justificativas, davam várias voltas, era justamente para não reconhecerem que eles estavam errados, embora eles estavam vendo ali que era, né, o poder de Deus, mas eles não queriam dar o braço a torcer. Então vamos seguir, aparece aí na tela já o versículo 38. Pode ler, Michele, até o final. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera, mas o único sinal que lhes darei será a do profeta Jonas. Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. É o grande sinal que Deus ama a todos, né? O grande sinal da morte e da ressurreição de Jesus no terceiro dia. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas. E vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. A rainha de Sabá também se levantará contra esta geração no dia do juízo. Essas histórias vocês podem ler, né, lá no Antigo Testamento. A rainha de Sabá também se levantará contra essa geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. Uhum. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Quando um espírito impuro deixa uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontra. Então diz: voltarei à casa que saí. Ele volta para a sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Enquanto Jesus falava à multidão, sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, pedindo para falar com ele. Alguém disse a Jesus: Sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus respondeu: Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Então apontou para seus discípulos e disse: Vejam, estes são minha mãe e meus irmãos.
Quem faz a sua vontade, quem faz a vontade de meu Pai no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É muito forte, né? Tem mais aí? Não, acabou. Fechou, né? Uhum. Então, gente, nós realmente precisamos entender que... Eu quero encerrar aqui, deixar você comentar, Michele, esses últimos versículos, mas da minha parte eu encerro dizendo que toda a honra e glória é de Jesus. Ele é maior que Jonas, ele é maior que Salomão, ele é maior que Davi, ele é maior do que um dia, ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor de todos os dias, né, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e domingo também, além do sábado. Ele é tudo e a gente tem que agradecer todos os dias. Você que crê nisso, no que eu estou falando, agradeça todos os dias por essa revelação. A revelação de que Jesus é o Filho de Deus, a revelação de que Ele é o Messias, o entendimento do Evangelho verdadeiro, a libertação dessas tradições e da cabeça velha testamentária. A gente tem que agradecer todo dia. Eu agradeço muito, 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 muito a Deus esse entendimento que a gente que nós passamos a ter de um tempo para cá, melhor, mais ainda, e agradeço muito a Deus por você estar aqui conosco, mergulhando no Evangelho. Das coisas que lemos por último, você quer enfatizar algumas? E aí ele falou, né, a morte e ressurreição, né, dele, que seria o mesmo sinal de Jonas, né, que ele era tão puro, né, Marcelo, que a morte não pôde com ele, né, a morte, como diz o outro aí, ela tá morrendo, né, a morte ela vai ter um fim, que ela vai ser lançada, né, no lago de fogo junto com o diabo, seus demônios, né. A rainha de Sabá também levantará contra essa geração no juízo e condenará, porque ela ouviu a sabedoria de Salomão. Outro sinal que ele dá, né, Marcelo, que ele deu foi a sabedoria, porque nenhum homem havia... Ali, se o Salomão era o homem mais sábio, Jesus era maior do que Salomão, então toda a sabedoria estava com Jesus. E também eles não conseguiram, não se renderam a esse sinal, né? E, enfim, aí fala do espírito imundo, né? A importância do Espírito Santo habitar, né, numa casa, em um corpo, porque a pessoa pode ser liberta hoje, mas se ela não tiver Jesus, né, não tiver o Espírito Santo dentro dela, reconhecer de fato de verdade Jesus como Senhor, ela, né, corre esse risco, né, de se tornar, ficar num estado pior do que ela estava antes, né? E aqui ele estava, né, mais uma vez declarando que a mãe física, né, Maria, os irmãos físicos estavam ali à procura dele, e ele quis enfatizar, né, que ele se tratava de não um homem comum, né, que tinha mãe e irmãos, mas ele enfatizou que ele era ali o Messias e que o reino dele era composto de pessoas que faziam a vontade do Pai. E o contexto é esse, né, Michele? Né? Não tem nada a ver com ser contra a família, com desprezar a família, porque não teria nenhum sentido. Porque se fosse um homem comum e alguém falasse, ó, sua mãe e seus irmãos estão aí, essa pessoa ia lá e ia honrar essas pessoas, porque é da família. Agora, Jesus, ele não era um homem comum, ele era ali o Deus encarnado, né? Então, ele estava ali querendo dizer que ele era nosso irmão mais velho, né? Que quem faz a vontade do Pai realmente é a mãe, é o irmão, e realmente também iam fazer parte da família dele, né? É isso aí. Gente, Deus abençoe muito vocês. Já dei minhas considerações finais aqui. Quer falar alguma coisa? Não, só isso. Então é isso. Vamos em frente. Se você puder, não custa nada. Curta aí. Deixa um comentário, gente. Os comentários de vocês. Você que está assistindo até o final. Porque às vezes consta como visualizado, mas a pessoa assistiu só 2 minutos, 1 minuto. Mas você que assistiu até agora, você está aí. Olha aí, olha você aí. Até agora, até o final. Que Deus te conserve com essa sede. Que Deus te conserve com essa sede. E aí, se você puder, curta, deixa um comentário. Como é que está sendo essas meditações? Essa de hoje, como foi para você? O que te chamou mais atenção? Acrescenta aí ou comenta algo que lhe tocou mais, tá bom? E se você puder, compartilhe no WhatsApp, com seus amigos, familiares, com alguém, grupos, e vamos em frente. Deus abençoe. Até a próxima meditação.